Minha amada igreja, que a paz de Deus esteja com cada um de vocês nessa noite. Quando eu era criança, Raquel costumava olhar para mim e dizer: você vai pregar no meu culto de gratidão. E hoje à noite, sem nenhum combinado, aprove ao Senhor que isso se acontecesse. Glória a Deus, porque Ele ouviu a oração de Raquel, foi fiel e me trouxe até aqui essa noite. Então que Ele me use. Meus irmãos, não é só na terra dos chulingos que nós encontramos pessoas que, infelizmente, acham que são melhores do que as outras. Às vezes elas veem coisas em si mesmas que as fazem pensar isso, às vezes elas fazem coisas que as fazem pensar isso, e infelizmente, às vezes essas pessoas estão no nosso meio, no meio do povo de Deus. E pior do que isso, às vezes essas pessoas somos nós. Jacira hoje contou essa linda história da Anabela para nós, e há muitos anos atrás, Jesus contou uma história parecida para os seus discípulos. Uma história que falava de um homem que confiava em si mesmo e que, por causa disso, ele achava que ele era melhor do que os outros e desprezava os outros, todos que não eram iguais a ele desprezava. E é essa história que eu quero ler com vocês agora, nessa noite. Então eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. A história que nós vamos ler nessa noite é a parábola do fariseu e do publicano. E diz assim a palavra de Deus: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este publicano desceu justificado para sua casa, e não aquele fariseu. Todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu nome em toda a terra. Louvado seja o Teu nome em nosso meio, ó Deus. E nessa noite, eu te peço que, apesar de mim, apesar da minha inexperiência, apesar dos meus pecados, o Senhor tenha misericórdia dos meus irmãos e se revele a cada um deles. Que o Seu Espírito os ilumine, que sejam as Tuas palavras e não as minhas, que seja a Tua voz e não a minha, as Tuas verdades e não as minhas, para que o Teu nome seja glorificado. Guia essa pregação, abre o nosso coração, abre a nossa mente, para que a semente seja plantada e frutifique, frutos santos e eternos, para o engrandecimento do Teu nome, para a glória da Tua palavra e para o crescimento do Teu reino. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui 2 personagens, 2 orações e 2 resultados bem distintos. Um publicano e um fariseu. Se você não sabe o que é um publicano, o publicano, na época de Jesus, eram homens que eram contratados pelo Império Romano para cobrar impostos do povo. Alguns desses homens, inclusive, eram judeus e cobravam dinheiro dos judeus. O problema era que a maioria desses publicanos não tinha uma boa fama. Eram homens desonestos, e eles costumavam cobrar mais dinheiro do que eles deveriam. Eles pegavam parte desse dinheiro para si, e o resto eles passavam para o Império Romano. Então ninguém gostava deles. Eles tinham realmente uma péssima fama, e com razão. Eles tinham, de fato, motivos. Eles davam motivos para as pessoas, para elas terem essa percepção deles. Do outro lado, nós temos os fariseus. Os fariseus eram um partido religioso em Israel. E eles eram muito zelosos com a tradição de Israel. Eles se preocupavam muito
que a cultura judaica não fosse interferida por culturas externas, principalmente a cultura dos gregos, dos helenistas. Então, eles lutavam muito para que ela permanecesse pura, né, para que eles conseguissem manter essa tradição viva e relevante dentre o povo. Eram homens de vida ética, sim. Apesar de eles serem maus exemplos em muitas parábolas de Jesus, eles eram homens de vida ética. E eles faziam até muito mais do que a lei exigia. O texto que a gente leu agora diz para a gente isso, que eram homens que oravam, eram homens que dizimavam, eram homens que jejuavam, e só aí muitos deles já estão melhor do que a gente e muito, né? E sobre essa questão do jejum, para ficar mais claro o quanto eles eram zelosos e o quanto eles tentavam fazer a mais, eu queria explicar para vocês uma coisa. A palavra de Deus, a lei de Moisés, ela dizia ao povo que eles tinham a obrigação de jejuar uma vez no ano. Só isso. Uma vez no ano, na festa do Dia da Expiação. Essa festa é celebrada até hoje pelos judeus, é o Yom Kippur, a festa da expiação, o dia do perdão. Eles tinham essa obrigação. Se eles quisessem jejuar mais vezes, em outros momentos, em outras festas, eles podiam fazer isso, não tinha problema, assim como nós podemos. Se a gente entende que a gente precisa ter um tempo maior com Deus, dedicar mais tempo a Deus para cuidar de algo na nossa vida, para tratar um pecado, a gente pode jejuar também, né? Não como forma de barganha com Deus, mas para tentar ter mais tempo com Deus, abrir mão de outras coisas na nossa vida e usar esse tempo para estar perto do Senhor. Mas o texto diz para a gente que os fariseus, eles não oravam, eles não jejuavam só uma vez no ano, eles jejuavam 2 vezes por semana. A maioria dos teólogos diz que eles faziam isso toda segunda e toda quinta-feira. No ano que tem mais ou menos 52 semanas, numa conta rápida, os fariseus jejuavam a mais 104 vezes do que eles precisavam. Eles realmente se esforçavam, eles realmente tentavam agradar o Senhor e fazer mais coisas. E onde é que está o problema? Né? Porque depois de tanto esforço, eles ainda não conseguiam honrar o nome de Deus. E Jesus deixa isso já bem claro para a gente no versículo 9, no primeiro versículo que a gente leu. Diz assim o versículo 9, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. O problema era que os fariseus, eles faziam isso na força do próprio braço. Eles faziam isso para engrandecer o seu nome. Eles queriam ser reconhecidos pela sua piedade, mas eles não eram movidos por fé. Eles eram movidos por vaidade. Eles queriam ser louvados pelos seus méritos. Olha como eu faço mais. Olha como eu me esforço mais do que os outros. Era o que eles pensavam e era o que eles diziam. E aqui fica claro essa verdade pelo tipo de oração que eles fazem. Nos versículos 11 e 12, Jesus diz assim para a gente: o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas, meus irmãos, vocês conseguem perceber que essa oração só fala sobre ele? Ele diz: eu sou tal coisa, eu faço tal coisa, eu sou diferente de todo mundo, eu faço mais do que todo mundo. A oração fica por ali, entre quem ele é e o que ele faz, e o que ele é e o que ele faz, e o que ele é e o que ele faz. Uma oração arrogante, uma oração autocentrada. E isso fica mais evidente para a gente quando a gente olha para a oração de Jesus Cristo. Jesus verdadeiramente teve uma vida de oração. Em diversas passagens da Bíblia a gente vê Jesus orando. Mas tem 3 orações em específico, as orações que ficaram talvez mais conhecidas ao longo do tempo. E eu queria ler com vocês essas orações agora, para a gente ver a diferença, ver o contraste dessa oração do fariseu para as orações de nosso Senhor Jesus. A primeira delas, certamente a mais conhecida e a mais repetida de todas, está em Mateus 6, versículos 9 e 10. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A oração do Pai Nosso, ou a oração dominical. Seguindo, em Lucas 22, 42, Jesus dizia: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. A oração de Jesus no Getsemane. A terceira oração que eu queria ler com vocês
e última nessa noite é a de Jesus que está em João, capítulo 17, versículos 20 e 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A oração sacerdotal de Jesus. Toda a oração de Jesus, ela está centrada, ela está focada em Deus Pai, em quem Deus Pai é, no que Ele quer. Jesus faz pedido nessas orações, como a gente faz também, mas a vontade que Ele quer que se cumpra não é a dele, é a do Pai. O nome que Ele quer engrandecer é o do Pai, e não dele. E você consegue perceber aqui como fica claro o contraste entre essas orações e as orações do fariseu? Ele fala palavras religiosas. Ele até se refere a Deus, né? Ele diz assim, ó Deus, graças te dou. Mas um detalhe importante nessa oração, que Jesus registra para a gente, ele diz assim, posto em pé, o fariseu orava de si para si mesmo. Embora o fariseu estivesse usando palavras religiosas, e embora o fariseu estivesse se dirigindo a Deus, o Senhor não estava recebendo essa oração. Essas orações não estavam chegando no céu. O Deus desse homem era Ele mesmo. Então nada mais justo que essa oração começasse e terminasse com Ele, que essa oração se resumisse a Ele, o Deus dele. Ele fazia essa oração e Ele recebia essa oração. Ele se bastava, Ele era o próprio Deus. Quanto orgulho e que coração duro para um homem que conhecia tão bem a palavra de Deus. O fariseu era conhecido por isso. Ele sabia a Torá de cor, de ponta a ponta. Ele sabia recitar a Torá toda, todo o Antigo Testamento. Ele estava ciente dos profetas. Ele conhecia toda a história. E ainda assim tinha um coração tão duro, tão orgulhoso, tão arrogante. Um homem que se considerava o defensor da verdade, que ia defender a tradição judaica das culturas dos povos pagãos. Um homem que verdadeiramente se via como digno, como um fiel conhecedor da palavra, que iria instruir o povo e dizer ao povo por onde eles deveriam andar. Mas anos depois que Jesus contou essa parábola, Paulo ele faz uma ressalva sobre esse tipo de postura, desse fariseu e do tipo de postura que a gente ainda encontra muito na Igreja de Cristo. Paulo diz assim à Igreja de Roma, em Romanos 12:3, porque pela graça que me foi concedida, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. E você pode pensar, poxa, e como é que ele conseguia tão perto da palavra, conhecendo tanto, entendendo tantas coisas, se esforçando tanto, porque de fato ele se esforçava, como é que ainda assim ele conseguia pensar essas coisas de si? E a resposta também está aqui no texto. A questão principal aqui é o padrão de santidade que ele tinha para si próprio. Meus irmãos, nós sabemos o que é santidade, porque a santidade ela foi revelada a nós. Não é natural do homem caído, por sua própria natureza, entender e querer a santidade, muito menos alcançá-la. Nós nascemos, e a Bíblia nos diz isso, sob a maldição do pecado. Nascemos pecadores, não tem outra opção. Esse é o destino de toda a humanidade. E no nosso processo de santificação, que nós, filhos de Deus, temos hoje, nós entendemos e vemos de fato que esse processo, essa santidade, vem de Deus. E reflete Deus. Nós testemunhamos nesse processo que o Senhor nos chamou e que Ele está nos transformando aos poucos. O Deus que é santo, 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 é a régua para definir o que é ou não santo. Ele é o padrão, o próprio Deus é a referência da santidade, mas para esse fariseu aqui não. O que esse fariseu fez aqui foi baixar a régua. Ele pensa que ele é santo e ele se considera santo e se conclama santo porque ele não olha para Deus, ele não olha para o alto para ver a fonte da santidade. Ele olha para os lados, ele olha para os homens e diz, eu sou mais santo que esse, do que esse e do que esse. Vê o que é que Pedro fala para a gente, em 1 Pedro 1, 15 a 16.
Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. A gente é santo porque o nosso Deus é. O padrão de santidade é Ele. Você podia pensar assim, mas Pedro falou isso depois que Jesus contou essa história. Mas essa verdade aqui é uma verdade antiga. Desde Levítico, ela já estava escrita, já estava dita pelo próprio Deus. Levítico 11:44 diz assim, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. E aqui a gente não vê isso no fariseu, pelo contrário. A gente vê ele olhando para os lados, e a gente vê visivelmente, né, o próprio Jesus dizendo isso no versículo 11. O fariseu fala, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Há muitos anos, um amigo meu disse assim para mim, Yuri, meu pai gosta muito de ouvir pregações sobre vícios. Ele gosta de pregações sobre bebida e sobre vício em fumo, porque ele não bebe e ele não fuma. E essas pregações são confortáveis para eles porque não exortam o coração dele, não confrontam o coração dele. E esse fariseu aqui, ele está fazendo a mesma coisa. Ele aponta para os roubadores porque ele não rouba dinheiro de ninguém. Ele aponta para os adúlteros porque ele não adultera. Os pecados dele são outros. Ele destaca as áreas da vida dele em que ele considera que está de pé. Ele não fala sobre vaidade, ele não fala sobre orgulho. Ele aponta os pecados em que ele consegue se livrar, se desvencilhar, nas áreas da vida em que ele está acertando. Mas Paulo faz um alerta para nós sobre isso. 1 Coríntios 10:12 diz, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E, meu irmão, se você, de alguma forma, tem se orgulhado, tem se gabado de quem você é, ou do que você faz na igreja pelo Senhor, e aponta com muita facilidade os pecados alheios, e faz fofoca, e ri das fraquezas dos outros, as fraquezas que não são as suas, você não precisa nem se preocupar em cair, porque você não está de pé. Você pensa que está, como esse fariseu também pensou que estava. Mas falar dos irmãos que têm dificuldades diferentes das suas, apontar pelas costas deles e olha o que fulaninho faz, olha o que cicraninho faz, eu não faço isso. Você está assim como esse fariseu dizendo, ainda bem que eu não sou como esse publicano. Isso não é estar de pé. Mas em amor, hoje, a palavra nos confronta e nos exorta e nos faz perceber que todos nós, em algum momento, em alguma área da nossa vida, a gente teve o mesmo senso de autojustificação, o mesmo falso senso de nós, pelo nosso próprio braço, pela nossa própria força, estamos de pé e não estamos. Toda vez que a gente pensar isso de si próprio, a gente já caiu. A gente já parou de olhar para a cruz, já parou de olhar para o lugar certo e caiu. E Cristo nos diz com toda clareza, meus filhos, humildemente, em obediência a mim, tire a trave do seu olho, se levante, mas se levante na minha força, e aí sim, vá até o seu irmão mais fraco e ajude ele com o cisco dele. Nesse momento em que você reconhecer os seus pecados, que você confiar em mim para justificar você, para lhe santificar, nessa hora você levanta e você vai lá até o seu irmão e diz, irmão, deixa eu te ajudar. A gente está indo para o caminho errado. Para que os dois, ambos, eu e você, a gente consiga ver com clareza a glória do nosso Deus. Então, meus irmãos, façamos o que temos que fazer. Você está caindo muito em alguma área da sua vida? Abandone esses pecados. Arranque. Não fique negociando. Arranque e não deixe sobrar nenhuma raiz. Com veemência, com clareza. Faça o que você tem que fazer. Venha prestar o seu culto. Leia a sua Bíblia em casa. Dê o seu dízimo. Faça suas orações. Faça sua devocional. Se precisar jejuar, jejue, se for o caso. Você quer ter mais tempo de dedicação ao Senhor, jejue. Mas faça de coração. Faça com o Senhor. Porque se a gente não faz
com o Senhor, para o Senhor, se torna legalismo, se torna vazio, automático, e a gente acaba caindo no mesmo erro do fariseu. Olha quanta coisa eu faço. Eu canto no louvor, eu dou aula para as crianças, eu estou no Ministério de Boas-Vindas. A lista é longa, mas a lista de pecados também fica longa, porque a vaidade e o orgulho consomem a gente. Que a gente faça tudo para o Senhor, mas faça de coração agradecido. Faça para o agradecimento do nome dEle, e não do nosso. Seja lá o que o Senhor pediu para você fazer aqui no reino dEle. Eu sei que nem todo mundo tem um dom de Luísa, de cantar e tocar dessa forma maravilhosa. Eu mesmo não tenho. Mas cada um foi chamado para algo diferente, para colocar esses talentos a serviço do Senhor. Então faça isso. Se envolva, se engaje com algum ministério para o crescimento do reino, para o bem da nossa igreja, para o crescimento da nossa igreja. Mas faça com Cristo. Sem Cristo não vai adiantar. Sem Cristo não vai chegar até os céus. Faça como o publicano fez, e é sobre essa oração que eu quero falar agora. Chegamos então à oração do publicano, no versículo 13, que diz assim: o publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Quando a gente tinha o Ministério Artes aqui na igreja, os meninos que eu liderava, eles tinham uma frase que me deixavam furioso. Eles diziam assim: ah, mas de longe ninguém vê. Eu ficava brabo quando eles diziam isso. Não, mas deixa, que de longe ninguém vê. Se o cenário não está muito bom, se o figurante não está bom, não, de longe ninguém vê. Mas eu dizia a eles: mas o Senhor vê. E é para o Senhor que a gente está fazendo. Quando a gente é do departamento infantil, desde cedo a gente canta uma música que diz assim: faço o melhor para Deus. Então, se a gente tem como fazer com mais dedicação, se a gente tem como fazer com mais zelo, se a gente tem recursos, se a gente tem tempo, por que não fazer o melhor? Por que não entregar de fato a Deus que vê de perto o nosso melhor? Por que não ofertar ao Senhor o que a gente tiver para ofertar, como Abel fez? Porque a gente sempre quer ser como Caim e dar o que é o razoável, e dar o que deu para fazer. O Senhor vê de perto, ainda que o homem veja de longe. E aqui nessa história, ele viu bem de perto cada uma das orações que estava sendo dirigida a ele. Ele viu. Talvez nós, homens falhos, se entrássemos naquele templo, naquele dia, junto com o fariseu publicano, de primeira vista a gente não percebesse diferença nenhuma. Os dois estavam em pé, o fariseu mais à frente, o publicano mais atrás, mas os dois estavam em pé fazendo suas orações, uma passada rápida de olho, talvez a gente não percebesse nenhuma diferença. Mas se a gente olhasse com um pouquinho mais de atenção, a gente ia ver que eram homens muito diferentes, com orações distintas, completamente opostas. E a postura do pobre publicano deixa isso claro para nós. Ele verdadeiramente colocou-se diante do Senhor, e a gente vê isso pelo constrangimento dele diante da divindade do Senhor. Esse publicano, ele não baixou a régua da santidade, não. Ele estava diante de um Deus santo, e a santidade de Deus deixava ainda mais claro para ele o quão pecador ele era, o quanto ele precisava de perdão e de salvação. A Bíblia diz para a gente que ele não ousava nem levantar os olhos ao céu. E quem tem filho sabe, quando a gente pega a criança, vê que ela fez uma coisa errada e confronta, diz: você quebrou o vaso, você quebrou o controle. Normalmente ela abaixa a vista e diz: quebrei. Porque ela não consegue lhe confrontar diante da culpa dela. Ela abaixa a vista. E o publicano fez isso. Diante da culpa dele, dos pecados dele, ele abaixa a vista em reverência ao Senhor e diz: Senhor, eu pequei. Talvez ele tivesse enganado muita gente, roubado muito dinheiro. Mas o que importa nesse momento é que ele reconheceu o pecado dele e pediu perdão. O constrangimento dele dava a ele dois caminhos. Ele podia fugir da presença do Senhor, como Adão e Eva fizeram, ou ele podia confessar o pecado. E foi isso que ele fez. Ele escolheu confessar o pecado. Em humildade, em fé, o publicano ele se aproxima do trono da graça. E o autor de Hebreus diz para a gente fazer a mesma coisa. Hebreus 4,16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O publicano fez isso. Em humildade e fé, ele se aproximou de Deus, pediu perdão, e ele achou misericórdia. Ele achou graça e achou perdão.
E o versículo 14 diz assim para a gente: digo-vos que este publicano desceu justificado para a sua casa, e não aquele fariseu. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O homem que o fariseu tanto desprezou estava a caminho do céu, um lugar que o fariseu não enxergaria, não conheceria. Mas a minha oração para cada um de vocês nessa noite é que todos vocês enxerguem esse céu um dia. A questão é que nós precisamos pensar mais no céu, focar nas coisas celestiais. Mas a gente não pode esquecer, enquanto a gente olha para frente, da parte A do Evangelho, de onde a gente veio. A gente não pode esquecer que a gente é pecador, que a gente foi concebido em pecado, que foi a graça de Deus que nos tirou dessa condição. E nada mais. Não foi a sua vontade, não foi no seu tempo, não foi porque você quis, foi a graça de Deus. Quando a gente esquece essa parte da história, quando a gente tira de vista esse pecado, esses pecados e a nossa origem de fato, aí a gente se atropela, a gente mete os pés pelas mãos e a gente perde de vista o resto todo, porque a gente começa a ficar confiante e vaidoso e arrogante de olha como eu estou ficando santo, olha o que eu estou fazendo. Romanos 3, 10 a 12 nos lembra, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há nenhum sequer. E nenhum de nós, dentro dessa igreja hoje, sentado nesses bancos, é exceção a isso. Nós não somos melhores que ninguém. Não somos. Somos todos, absolutamente todos, do mais novo ao mais velho, pecadores. Precisamos de um Salvador, precisamos de misericórdia, precisamos de graça. Então que essa humildade não nos falte, irmãos. Que reconheçamos sempre todos e cada um dos nossos pecados diante do Senhor e consigamos de verdade abandoná-los. Consigamos de verdade não nos deixar dominar mais. Que a gente cresça em santidade. Que isso seja visto pelas pessoas que estão perto de nós. Que o Espírito nos transforme. Faz tanto tempo que a gente está aqui na igreja. Eu era uma dessas crianças há pouco tempo não, mas há algum tempo. Mas o tempo passou. Há quanto tempo você está aqui na igreja? 10 anos? 15 anos? 20 anos? E o que mudou nesse tempo todo? As pessoas conseguem ver mais Cristo em você agora, depois desse tempo todo? Ou você só começou a trabalhar muito na igreja e continua preservando seus pecados? Preservando esse mesmo coração duro? A santificação é um processo. Nem sempre a gente age como deveria, fala como deveria, ora como deveria, mas, meus irmãos, quando você cair, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. E se achegue ao trono da graça, como o autor de Hebreus nos disse para fazer e como o publicano fez. Bata no seu peito com toda humildade e diz, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Eu que não mereço nada. Pelo contrário, a Bíblia diz que o salário justo do pecado é a morte. Eu que devia ter sido crucificado e não fui. E não serei, porque o teu filho fez isso por mim. Eu que não mereço nada, mas em ti recebi tudo. Perdão. Perdão. Perdão pelo que eu disse, perdão pelo que eu não disse, pelo que eu fiz e pelo que eu deixei de fazer, perdão pelo que eu pensei do meu irmão. Perdão. Ser propício a mim, pecador. Quando você cair, essa é a postura que a Bíblia requer de nós, que o Senhor requer de nós. Dessa forma, meus irmãos, cada um de vocês sairá dessa oração justificado. Dessa forma. E Isaías, no capítulo 57, versículo 15, diz assim, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O Senhor está perto. O Senhor está a uma oração sincera de distância, assim como ele estava do publicano. Ore de coração. Busque-o de coração. Você vai achar. Meus irmãos, não importa
se você é feito de maçaranduba, se você é feito de salgueiro, não importa o que você fez, não importa o que você pensa de você, não importa o que ninguém pensa de você, importa agora o que Cristo fez por você e em você. E veja, graças a Ele, tudo se fez novo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque nós não somos os mesmos. Somos teus filhos, ó Deus, e nós te louvamos por isso. Nós que estávamos presos, ó Deus, condenados à morte eterna, condenados a viver nesse mundo sem o Senhor, fomos alcançados pela tua graça e pela tua misericórdia. E o Senhor tem nos ensinado, nos confrontado, nos transformado, e nós te louvamos por isso. E eu te peço, ó Senhor, não nos deixe acomodar, não nos deixe envaidecer. Continua, ó Deus, agindo em nosso meio, levantando homens e mulheres que nos ajudem, que nos estendam a mão e não que nos apontem os dedos. Que possamos ser pessoas assim, que possamos ajudar o nosso irmão, que possamos ser ajudados e viver juntos, ó Deus, dessa forma, como um só corpo, cuidando uns dos outros, amando uns aos outros e verdadeiramente crescendo em santidade. Nos ajuda, ó Deus, a frutificar. Não nos deixa permanecer como estamos. Aprendemos tanto, tanto tempo já passou. Então, nessa noite, ó Pai, mais uma vez eu te peço, perdoa os nossos pecados. Nos ajuda a abandonar esses pecados de uma vez por todas, para que o teu nome seja glorificado, para que as pessoas olhem para nós e vejam o Senhor. Que o Senhor cresça, que a gente diminua e que assim seja pela eternidade. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.